Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um bem-te-vi com sua casinha. E o texto que eu escolhi está em Isaías capítulo 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu quero agradecer ao Douglas, que gentilmente me cedeu mais um passarinho. Esse daqui é o bem-te-vi, que nós vamos pintar. E a página dele do Instagram é Doug_Birds. Vocês podem entrar lá e vão apreciar várias fotos de pássaros, que ele é um amante desse tipo de fotografia. Dê uma curtida na página e vamos continuar o trabalho. Vamos começar pelas folhas. Eu vou fazer essas folhas com o pincel número 2, porque elas são pequenininhas, usando o verde pinheiro para sombra, aquela sombra mais de baixo. Tá vendo aqui, ó, onde tá por trás da flor? Eu vou deixar o verde pinheiro. Essa folhinha tá por trás dessa flor, tá por trás dessa outra folhinha ali. Então, eu vou colocar o verde pinheiro assim. E aqui, ó, eu tenho essas duas ranhuras, tá vendo? Então, eu vou seguir para esse lado, eu vou acrescentar um pouquinho mais de sombra. Agora, o restante, ó, meu pincel tá bem limpo. Eu vou preencher com o verde pistache. E eu vou mesclar bem de leve esse verde pistache com esse verde pinheiro que eu tenho ali. Olha como fica. Agora eu vou usar um pouquinho do marfim para fazer um toque de luz. Eu não vou puxar em cima inteiro. Aqui mesmo só vou marcar, tá vendo? Vai sumir um pouquinho ainda, depois que secar. Se precisar, a gente faz uma maquiagem, que eu já ensinei lá no canal Só na Lu em Detalhes, como fazer maquiagem. Aqui, ó, essa folha tá por trás desta, tá por cima desta, então aqui vai ficar clarinho, mas a ranhura tá pra cá. Então, eu já vou puxar um pouquinho mais do escuro ali. E agora, eu completo com o verde pistache. Viu como o pinheiro fica ali, fazendo um contraste. Isso dá um pouquinho mais de movimento, dá um pouquinho de profundidade. Isso é a luz e a sombra. Agora, eu vou colocar um pouquinho do marfim. Ó, não precisa preencher inteiro. Põe assim uns toquezinhos, dá uma puxada, uma arranhada. Agora, eu vou fazer essa outra aqui também, ó. Faço bem direitinho a sombra onde ela tá por trás. Aqui, ela tá por cima do tronquinho. Puxo um pouco mais do pinheiro pro lado da ranhura, sem chegar na borda. Vou limpar o meu pincel aqui, ó, do lado de cá. Assim, deixei um espaço aqui também, que eu já vou colocando o pistache. Olha como o verde pinheiro aparece bem, porque eu não puxei pistache para preencher. Agora, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui. Aqui, ó, é interessante ficar um pouquinho mais, porque essa folhinha tá por cima das outras duas. Então, eu preciso de uma luz para mostrar que ela tá por cima. Esse é o recurso que eu tenho. Então, eu vou deixar aquele pouquinho de excesso ali. Aqui, eu tenho um fundo, eu fiz uma rachura com lápis
mas eu tenho um fundinho ali. Eu vou usar aqui, ó, um pratinho. Meu pincel tá sujo, sujo de tinta. Olha o que eu já vou fazendo. Peguei um pouquinho mais do verde pinheiro. E eu vou colocar aqui. Eu tô fazendo só... Eu não tô, na verdade, preenchendo. Eu tô limpando o pincel. Passo pro outro lado do tronquinho. Comecei aqui com verde pinheiro, mais forte, mais escuro. Venho limpando o pincel. Passo pro pistache. E vou sumindo. Não usei clareador, aqui tem um galinho. Não usei clareador, não usei água, não usei nada. Só deixei leve. Você vai passando o pincel de leve e vai sumindo, ó, a tinta vai saindo. Assim, eu já vou construindo um fundo. Aqui, ó, tenho mais uma folha. Tô limpando meu pincel. Não leve esse fundo pra lá. Para com ele por aqui. Pego a tinta, ó, só aquela sujeirinha no pincel. Pronto, já limpei aqui. Agora aqui eu tenho um espaço que eu resolvi colocar como se fosse uma folha. Como se fosse, não. É uma folha lá no fundo. Que eu vou deixar totalmente escura. Não vou colocar luz nenhuma nela. Vai ficar assim. Não, posso pôr assim. Vou pôr um tiquinho de pistache ali. Essa folhinha faço normalmente como aquelas. Do outro lado, aqui do lado direito da casinha, lá em cima, eu tenho mais um espaço que eu fiz uma rachura. Ali também eu vou deixar assim escuro. Uma folha lá dentro, tá? É só para preencher o espaço mesmo. A folhinha, eu vou fazer ainda um acabamento com pincel zero. E o verde pinheiro. Aquele acabamento que eu gosto de fazer nas minhas folhinhas. Ó, assim... Sempre uma pontinha, um semi-contorno, as ranhuras de dentro, uma pontinha, um semi-contorno, que não é um contorno muito acentuado. Aí, onde tá uma por cima da outra, eu vou acentuar mesmo, é com o marfim. Uma pinceladinha, ó, tá vendo? E depois aqui no meio, aquela pinceladinha mais fraquinha, que vai fazer o centro da folha. Posso até pôr mais um pouquinho de luz ali. Dessa forma, eu vou fazer todas as folhinhas. Todas elas têm a marcação da sombra. Sempre, se ela tiver por baixo, ela vai uma sombra embaixo. E depois puxa pelo meio a sombra, que é o verde pinheiro, e puxa para o lado da ranhura. Automaticamente, do outro lado você pode sujar um pouquinho, aí você termina de preencher com o marfim, como eu já mostrei ali bem explicadinho. Eu vou terminar as folhinhas todas aqui para a gente adiantar o trabalho. Olha só, fiz todas as folhinhas. Aqui eu já fiz também o fundo. Repare que o verde pinheiro fica só nos cantinhos. Aí, um pouquinho para fora é o verde pistache. E ele não marca o final. Ele vai sumindo, simplesmente sumindo. Agora, eu vou fazer esse pedaço aqui de fundo para você ver, porque aqui tá um pouquinho diferente a situação do desenho. Eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro no pincel. Vou colocar aqui, ó, no cantinho, toda a beiradinha da casa. Aqui também essa área. Vou preservar um pouquinho aqui os riscos dos galinhos. Aqui, ó, tô chegando no bem-te-vi. Aqui um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aqui embaixo da barriga dele, embaixo do pezinho, um pouquinho também. Agora eu já vou usar o verde pistache. Com o verde pistache eu vou limpando meu pincel. Olha o que acontece aqui, ó. O verde vem sumindo e aqui o verde vem sumindo. Aqui só tem um pouquinho.
Verde pistache aqui. Posso sujar o pinheiro aqui com pistache também. Aqui eu já vou passando do pinheiro pro pistache e termino mais um pouquinho aqui também, ó. Venho limpando o pincel e termino por aqui, porque nem vou terminar esse galho, vou deixar assim, como se tivesse quebrado, cortado. Faço equilibrado. Você não pode colocar verde pinheiro inteiro aqui, pistache direto aqui. Tem que passar do escuro pro claro. E isso vai, assim, ó, várias pinceladas. Passei o verde escuro aqui, eu tenho que passar aqui também. Eu não posso passar só de um lado. Então, vem sempre equilibrando. Mais um pouquinho. Aqui no pezinho da flor. Agora, pistache, tira o excesso do pincel. Não leve o pincel carregado de tinta. Não vou nem fazer o contorno aqui, ó. Não. Terminou aqui, terminou aqui. Um pouquinho aqui, pertinho dessa folhinha. Não vou passar para fora também. Um pouquinho aqui de pinheiro. E pronto esse fundo. Agora nós vamos fazer a casinha. A casinha. Pincel número 2. Vou começar por esse buraquinho aqui. Eu vou colocar o sépia inteiro aqui no meio. Agora, eu vou colocar aqui, ó, em cima do risco, o sépia também. Nem lavei meu pincel, peguei um pouquinho do preto. E vou fazer uma sombra, assim, arredondando, da esquerda para a direita. Sumiu. Agora, eu lavo o pincel. Eu vou pegar o siena e vou colocar nesse buraquinho que ficou, nesse espaço. Aqui, ó, vem sumindo pra cá e sumindo pra cá. Aí, eu vou trabalhar fazendo esse movimento. Não vai ficar muito nítido, mas ali é uma área de sombra mesmo. Agora, eu vou pegar o pincel 0. E com o sépia, eu vou fazer alguns quebradinhos. São risquinhos nesta posição. É bem retinho. Lavo o pincel. Eu vou iluminar esse siena. Mas eu não vou colocar assim, ó, pontilhadinho. Eu vou colocando a tinta e vou puxando para trás também. E respeita ali os quebradinhos. A tinta tá bem úmida, isso daqui vai secar um pouquinho, vai sumir ainda mais, vai ficar uma pequena luz ali. Se precisar, você pode voltar, podia até ter iluminado antes, é isso mesmo. Ó, voltei. Tô limpando, misturando a tinta, o branco com o siena, já vai ficar mais clarinho. Agora, eu vou colocar os quebradinhos. Assim. Ó, tá bem quebradinho. Não precisa atravessar até o final, tá? Pode ir deixando assim. Pronta essa beirada. Agora, eu vou tratar de preencher aqui, ó. Esse ladinho da casa. Aqui eu tenho um pedacinho. Aqui eu tenho um pedacinho. Tô preenchendo com o sépia. Não vou fazer luz aqui porque é um pedacinho pequeno e eu vou considerar uma área de sombra total. Aqui embaixo eu vou ter um pedacinho também. Agora nós vamos fazer esse pedaço aqui, ó, que é embaixo do telhado. Tá escurinho. Então eu vou colocar o sépia, preenchendo bem direitinho.
Aqui tem essa quebradinha. Agora eu vou puxar o meu pincel aqui, ó, na linha. E vou pegar um pouquinho do siena e vou preencher essa beiradinha aqui. Vai ficar assim um pouquinho mais claro, ó. Agora, a parede da casa, eu vou preencher inteira com o branco. Eu quero que apareça esses risquinhos. Eu poderia até fazer isso daqui sem ter o risco, mas eu preferi deixar para mostrar para você como que a gente não se perde, como que a gente pode acompanhar o desenho. Você pode criar o seu próprio desenho aqui. Se você fizer e ficar diferente, não se preocupe, tá? Vai ficar bonitinho também. Afinal, isso daqui é a textura da madeira. E eu tô passando o lápis por cima, por quê? Porque eu vou preencher de branco. E eu quero saber onde que tava. Aqui dá até pra pôr mais um assim. Se eu deixo o lápis bem forte, eu posso passar o branco e o risco vai aparecer. Vai ficar mais fraquinho, mas vai aparecer. Não passe branco esfregando. Pegue, se possível, pode até diluir um pouquinho. Ó, você pode colocar no pratinho uma boa pincelada. Pegue uma pincelada de água, dilua essa tinta, ou com diluente mesmo, ou com aquarela silk. Aí você preenche com essa tinta mais aguadinha. Mas olha como a tinta não tá correndo. Não pode ficar correndo, porque senão vai sair, vai ficar muito aguado. Você não vai conseguir fazer as misturinhas das luzes e sombras. Então você pode preencher assim. Olha como o risquinho fica aparecendo, o risco de baixo. Perfeito para você não se perder depois na hora de fazer a ranhura da madeira. Preenchido. Agora eu peguei o meu pincel 0 e o siena natural. Esse branco aqui, ele tá totalmente úmido. E eu vou colocando tinta. Olha como eu tô fazendo. Às vezes eu pego a tinta, eu coloco ali e fica assim preenchido, ó, bem preenchido. Aí eu continuo só com o pincel sujinho. Aqui em cima, nessa parte aqui, eu vou passar o meu pincel, aqui tá totalmente molhado ainda. Então, eu vou deixar uma linha aqui de sombra. Peguei um pouquinho do sépia. Tirei todo o excesso de tinta do pincel, ele só tá sujinho. Eu vou deixar esse pedacinho aqui, ó, sombreado. Agora, essas ranhurazinhas, elas chegam até em cima. Aí, eu vou fazer toda essa área assim, deixando manchinhas. Aqui eu nem tô enxergando direito. Eu esfreguei um pouquinho o pincel. Comecei com a tinta sem diluir. Mas você entendeu? Tô fazendo a ranhura da madeira. Eu vou terminar o meu aqui, aí você confere. Ó, já fiz todo aquele trabalhadinho com o siena. Agora eu vou pegar o sépia e vou fazer em alguns. Só é um pontilhado, na verdade. Ó, eu vou batendo o pincel. Quando tiver um assim mais gordinho, você pode fazer no contorno, no meio não. Assim, ó, se tem uma linha comprida, você põe falhado. Um pedacinho não. Aqui, ó, assim. Aqui embaixo, só beiradinha. E não é nada muito reto, tá? Você pode deixar tortinho. Olha, já deu pra você perceber como vai ficar, né? É só um escurinho a mais. Eu vou terminar o meu.
e já volto pra gente fazer o telhado. O telhado, eu vou preencher também de branco. Aqui, ó, pode reforçar essa linha só. Você vai precisar dela. Aí, vou preencher toda essa parte aqui e essa parte aqui. Olha, eu tenho aqui o telhadinho todo preenchidinho. Eu vou pegar uma pincelada de siena e uma pincelada de sépia. Juntei os dois no pincel, tiro o excesso, ó. Agora, eu vou passar aqui, ó, de leve. Só pincel sujinho. Eu tô fazendo, na verdade, uma sombra. Viu que eu comecei? E vou pôr até um pouquinho mais de sépia aqui, ó, embaixo da flor. Aí, eu vou limpando o pincel de leve, eu nem tiro, eu nem desmancho as linhas que tem ali embaixo. Aqui, um pouquinho mais claro. Mais um pouquinho. Deixar mais fortinho aqui. Pincelzinho só sujinho. Aqui também. É para não ficar branquinho puro. Agora eu pego um pouquinho mais do sépia e do siena e vou fazer esse pedacinho aqui, ó. Um pouquinho mais do sépia. Um pouquinho mais do sépia. Aqui também. Agora bem em cima da linha. Meinho. Ainda mais um pouquinho, ainda com esse pincel grande. Pincel 2, sépia e siena. Eu tenho aqui, ó, no pincel. E eu vou aproveitar e vou fazer essa linha aqui, ó. Já vou colocar nessa linha aqui e também nessa linha de fora aqui. Eu tô colocando bem em cima do risco, porque eu não vou fazer isso aqui com pincel 0. Vai ficar assim. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, só o branquinho, e vou fazer aqui uma luz. Lembra que a gente passou bem em cima do risco? Agora você vai do ladinho. E vou fazer aqui também. Acho que aquele coisinha ali era pro outro lado. É aqui, ó. Vou consertar com o pincel 0 aqui, porque eu entortei um pouquinho. Nesse telhadinho, eu tenho também alguns risquinhos, do mesmo jeito daqui. E eu vou colocar com a mistura do sépia e do siena. Um pouquinho de cada um. E eu já venho colocando, tem que ficar um pouquinho úmido, porque ali já tá quase seco. E eu venho colocando as ranhuras, porque isso daqui também é uma madeira. Você viu que aqui eu já não tô fazendo como esse, bem fininho. Eu já tô deixando o pincel um pouco mais grosso, a linha um pouquinho mais forte. Quando chego aqui, eu desço com esses cortes. Por exemplo, aqui eu tenho uma linha, aqui eu desço, ó. Aqui eu tenho uma linha, aqui eu desço. Não precisa descer inteiro. Aqui eu tenho uma linha, aqui eu desço. Sempre acompanhando esse cortezinho aqui. Aqui nessa área eu tenho também ranhura, porque ali é o ladinho da tábua. Só que eu vou deixar, ó, mais aguadinho, pontinha do pincel, e aqui, ó, vai ser nesse sentido, ó. Tô colocando umas ranhurazinhas. Agora aqui embaixo eu vou acertar assim com o pincel 0. Vou deixar a linha bem marcadinha.
pegando a misturinha do sépia com o siena. Esse ladinho de cá, do mesmo jeito. Aqui eu tenho do mesmo jeito desse, né? Aqui, ó, só algumas linhazinhas assim. E aqui embaixo já preenchi com o branco. Vou pegar a sujeirinha do siena e do sépia. Vou deixar aqui, ó, bem em cima da linha esse pincel, para marcar e fazer a primeira sombra. Embaixo também. Sujeirinha. Esse lado aqui é mais escurinho. Tá pegando um pouquinho mais de sombra. Lavo o meu pincel e agora com o pincel zero e com aquela tinta mais aguadinha, mesma mistura, só que com o pincel zero. Aqui, ó, vai ser assim, reto. Já vou aproveitar para marcar aqui, acentuar um pouquinho mais essa linha. Não se preocupe se ficar tortinho isso aqui, porque essa casinha, ela não precisa ser feita no prumo, na base da régua. Pode ficar uma coisa assim mais artesanal, tá? E isso a gente consegue deixando o natural da mão, meio tremidinho, meio tortinho. A linha do meio mais acentuada. Aqui a gente pode deixar também assim um pouquinho mais acentuado. E essa linha que vai assim, quando chega aqui, ela vira assim, para baixo, tá? Pronta a nossa casinha. Ah, eu vou colocar um pouquinho de luz que tá me incomodando. Isso aqui, ó, nessa parede ali. Um pouquinho do siena. Tirei o excesso e vou colocar aqui. Só naquele cantinho. Sujeirinha de branco. Tiro o excesso. Vou deixar assim manchadinho. Pronto, agora eu tô satisfeita com a casinha. E eu vou mostrar pra você como fazer esse tronquinho. O galinho, eu vou usar sépia e vou usar marrom café. Você pode usar jatobá, você pode usar marrom mesmo. Vai dar mais ou menos o mesmo efeito. É só para não deixar ele sépia escurão. Vai ficar um pouquinho mais avermelhadinho, até um pouquinho de vermelho no sépia. Você pode usar que vai ficar legal. Aqui, ó, não vou terminar, eu vou deixar assim. Ó como vai ficando manchadinho, né? Que legal. Agora, o galinho mais fino é a mesma coisa. Você pode pegar os dois juntos no pincel, assim, ó, sépia e marrom café. Ó, você vai levando, vai preenchendo. Esse aqui fica um pouquinho mais grossinho, porque é o galinho que tá sustentando ali o passarinho. Não vou terminar, vou deixar ele até aqui. Porque depois que você preenche, e eu tô usando um pincelzinho 2, você vai pegar um pouquinho do marfim e vai fazer assim, ó. Você vai colocar a tinta. Colocar. Esse lado aqui mais iluminadinho. Aí, o movimento é redondo. Você coloca a tinta, aqui é mais sombra, né? Então, não precisa muito. Aqui, você coloca a tinta e dá uma puxadinha assim, ó. Você vai deixando o galinho redondo. Aqui, vou pôr um pouquinho mais de luz, porque o galinho tá entrando aqui, ó, por cima do tronco. Um pouquinho mais. Amassadinho. Quanto mais amassadinho você conseguir, melhor vai ser.
Depois eu finalizo do mesmo jeito aqui, ó. Sépia, marrom café. Aqui, o galinho que passou lá por trás. Ah, eu vou passar ele por cima. Ó, que legal. Evita fazer reto, tá? Faz assim, ó, umas quebradinhas, que isso faz ficar mais gracioso. O cabinho da flor, aqui eu tenho um cabinho, é do mesmo jeito. Sépia e marrom café. Ele sai pra cá. Ó, aqui vai ficar escuro, coloquei marrom café, vou escurecer. Depois, você vem com, aqui no galinho mais fino, um pouquinho do marfim, fazendo uma luzinha. Ó, assim também, sem deixar muito liso, muito reto. Pronto, esse daqui eu termino depois que fizer o passarinho. Agora, nós vamos fazer uma flor, duas. Vou fazer duas flores. Quero fazer com você essas duas flores e esse botãozinho. Eu tô fazendo o trabalho inteiro com pincel 2, só que eu vou trocando de pincel, tá? Esse tá durinho de novo. Eu lavo, deixo secando e ele fica durinho. Primeiro, vou fazer essa florzinha aqui. Você viu que ela tá quase assim de close, tipo estrelinha? Eu vou começar com amarelo melão. Você não tem amarelo melão? Então, você pega o amarelo ouro, que praticamente todo mundo tem, e coloca uma pontinha de chocolate, por exemplo, uma pontinha de marrom, que você vai escurecer um pouquinho o teu amarelo ouro. Aí ele vai ficar nessa tonalidade. Se você não tem também, pode usar um outro tom, pode usar até o ocre. Eu vou fazer a sombra com o melão, vou fazer o resto com o amarelo limão e vou iluminar com o branco, começando por esta aqui. Olha como eu vou trabalhar. Aqui, a florzinha é bem simples, mas tem um porém. Ela tem uma luz e uma sombra em cada pétala. Eu vou começar do meio, passando o melão bem em cima do risco, acompanhando a curvatura quando tem, deixando reto quando tá reto. Agora preste atenção, essa pétala aqui, ela tá por cima dessa, então eu vou deixar esse ladinho um pouquinho mais escuro, vou deixar com o melão. Essa daqui, eu vou deixar essa por cima dessa, então eu vou deixar o melão desse lado. Passei por cima do verde ali, depois a gente conserta. Aqui também eu vou deixar essa daqui por baixo. Quem tá por baixo vai levar a sombra. E em cada risco é uma divisão de pétalas, então uma há de ficar por cima e a outra há de ficar por baixo. Essa daqui, você viu que ela ficou por cima dos dois lados? Porque aqui tem sombra e aqui tem sombra, então ela ficou por cima, por cima. O que que eu faço? Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Porque aqui ela tá por trás desta. E eu puxo assim pelo meio. Agora eu vou preencher o restante com o amarelo limão, que vai dar um contraste. Apesar da florzinha ser bem simples, mas ela vai ficar com luz e sombra, com um colorido bonito. Dá uma misturadinha. Não é uma flor redondinha, então procura deixar assim, ó, pequenos quebradinhos. Prontinho. Agora eu vou iluminar com branco, mas muito cuidado. É pouco branco. De jeito nenhum que você vai deixar o branco subir em cima do melão. Você vai deixar o branco só em cima do amarelo limão e mesmo assim você não vai preencher. Você vai colocando a tinta de pouquinho, dá uma amassadinha de pincel e pronto. O amarelo limão vai aparecer e vai aparecer puro. Você vai perceber que vai ficar,
que ficam aparecendo 3 cores. Fica aparecendo o branco, o amarelo-limão e o melão. Vou usar o pincel 0 para fazer um acabamento que não é também um contorno, é um detalhe. Ó, detalhe. Miolinho sépia, com esse pincel número 2 mesmo. Batidinho, tortinho. Bem simplesinho. Agora eu vou pegar o meu pincel 0 com o branco e vou fazer pontinhos em cima. A próxima, seguindo a regrinha da luz e da sombra também, ó, o melão em quem tá por trás. Aqui, essa ficou por cima dos 2 lados. Como que eu sei que tá por cima dos 2 lados? É porque ela passa por cima da outra. Olha, essa pétala, ela veio até aqui e parou. Porque ela continua por trás dessa daqui. E essa cobriu um pedacinho dela. Aqui, ó, essa tá por cima dessa. Essa tá por cima dessa, porque olha o redondo, tá vendo? Aqui, ó, essa subiu por cima daquela. E aqui o redondo de novo, mostrando que essa daqui ficou por trás. Essa grandona aqui, ela tem toda essa área aqui por cima, inclusive por cima do miolo. E desse lado, ela tem a borda que eu posso tanto puxar para dentro quanto para fora. Aqui eu vou fazer como se fosse uma dobrinha. Então eu vou colocar a sombra aqui. Depois eu trabalho com o branco ali fazendo um contorno que vai parecer que ela tá dobradinha. Vou chegar aqui, ó. Lavo o pincel e já venho em seguida com o amarelo limão. Porque não pode secar o melão. Se ele secar, vai ficar dividido. E eu quero que uma cor entre dentro da outra. Essa florzinha você pode fazer com outras cores. Eu quis fazer com amarelo para ela combinar com o nosso bem-te-vi. Mas você pode fazer cor de rosa, azulzinho, depende do barrado que você tem pronto, depende do seu gosto de cor. Você é livre. Agora, eu já venho em seguida com o branquinho. Uns toques de branco aqui nessa pontinha. Um toquezinho de branco aqui, outro aqui. Outro aqui. Outro aqui na pontinha. E agora aqui, ó. Uma linha aqui e uma linha aqui. Faço sumir. Vou colocar já o sépia, que aqui ele vai ficar com uma linha reta, ó. Reta não, eu fiz um fundinho. Aqui pra cima ele fica crespinho. Branquinho pra fazer o detalhe. Aqui, ó, essas curvinhas assim são ótimas pra gente fazer detalhezinho, ó. Pra lá, esse pra cá. Fazer aqui. Aqui já tá com um quebradinho ali. E aqui, eu vou fazer agora aqui. E vou fazer aqui. Só um pontinho ali. Essa parte vai pra lá. Essa parte vem pra cá. Ó. Finalizando com pontinhos. Não vou colocar pontinho ali. Só aqui, ó, na beirada. E pronto. Vou fazer aqui o botãozinho para você ver, mas com certeza você já tá esperta, já viu como é que faz. Botãozinho fica a coisa mais fácil. Ó, coloquei a sombra do melão, agora preencho o restante com o limão. Bem simplesinho, branquinho.
pequeno acabamento com o pincel 0, verde pinheiro. Faço aqui, ó, um pezinho assim, com 3 dedinhos. Eu vou iluminar isso daqui com um pouquinho do marfim. Só um detalhezinho, já tá bom. Eu vou terminar as flores para adiantar, porque vai ser tudo basicamente a mesma coisa. Depois eu te mostro para você conferir. Olha como ficaram as florzinhas. Preste atenção nesta aqui, nessas duas pétalas que estão por cima, a florzinha dobrada. Nesta aqui, que essa pétala, ela ficou por cima dos dois lados, inclusive por cima do miolinho, ó. O miolinho sai daqui. Essa aqui de baixo é a mesma coisa dessa, só que tá virada pra cá. Eu vou começar aqui por essa parte da cauda dele. Eu vou pegar duas cores juntas no pincel, sépia e um pouquinho do amarelo limão, assim, ó, sépia, amarelo limão, e vou preencher. Embaixo não fica reto, tá? Fica crespinho. Agora, eu vou usar um pouquinho do branco, bem pouquinho, e vou passar aqui assim, ó. Aqui a cauda dele, o risco tá viradinho pra lá, assim. E eu já, em seguida, eu vou usar um pouquinho mais do branco. Poderia até ser o marfim, acho que eu vou fazer com marfim, porque senão teria que misturar no pincel. Então, eu vou usar o marfim aqui, ó, na ponta do pincel. E eu vou fazer uma linha aqui em volta. Só que essa linha não pode ficar assim, tão nítida. Então, o que eu faço? Eu aperto meu pincel em cima, ó. Isso dá uma apagada. Agora, eu vou fazer essa outra parte aqui, sépia e amarelo limão. Eu vou preenchendo até aqui, porque aqui tem o galinho, né? Então, eu vou deixar o galinho aparecendo ali. Esse aqui é um outro pedacinho da cauda. E a gente vai trabalhar também. Vou pegar um pouquinho do marfim, não vou colocar o branco agora. E já vou colocar aqui, ó, do lado de trás. Fica um pouquinho mais acentuado. Agora não é para desmanchar, tá? Deixa essa linha de luz ali. Só vou virar o pincel aqui. E aqui desse lado também tem uma claridade. Enfim, essa pena maior, ela tá por cima dos dois lados. Agora, do ladinho de cá, aqui, ó, tem duas áreas que eu também vou preencher com o sépia e com o amarelo limão. É um pedacinho da asa que tá aparecendo, da asa lá de trás. E depois aqui embaixo, ó, acima da patinha, tem também um pedacinho dessa cor. É muito pequenininho aqui, mas na foto eu vejo aqui, ó, uma pinceladinha de luz aqui. São 3 pedacinhos. Então, você dá uma pinceladinha ali e dá uma pinceladinha aqui, ó, nessa segunda parte também. Agora, a gente já vai fazer o peito e essa parte aqui de baixo. Eu vou preencher inteirinho com o amarelo limão. Prontinho. Eu vou usar o melão só um pouquinho. Tá vendo que aqui eu coloquei um risco assim, ó. Então, coloco um pouquinho de melão aqui, um pouquinho aqui. Esse daqui, ó, ele faz uma linha. Para trás, você pode até esfumar um pouco, mas para lá, não. Aqui, nessa parte, pode limpar.
limpar assim o final. Limpa teu pincel. Agora eu vou colocar aqui, eu invadi um pouquinho, ó, ele vem aqui. Um pouquinho aqui. Também vou limpando o meu pincel. E agora um pouquinho do sépia. Muito pouquinho. Aqui, ó, embaixo dessa asa. Limpei o pincel no meio do peito, só limpei o pincel, tá? Não precisa pôr tinta, não. Agora eu vou usar o marfim pra fazer aqui, ó, a pontinha. Aí eu limpo o meu marfim aqui pra cima. Aqui em cima eu vou passar, tô trabalhando com pincel sujinho, mas já vou pegar aqui o branco. E eu vou preencher essa área aqui com o branco e vou aproveitar e dar uma misturadinha desse amarelo com o branco. Ó, tô colocando a cor. Agora eu vou trabalhar essa divisão de forma bem delicada. Eu não quero que apareça aqui a passagem de uma cor para outra. Um pouquinho do amarelo limão aqui. Eu já vou aproveitar que eu tô trabalhando com o branco e vou colocar o branco aqui também, nesse topetinho. Na verdade, não é no topete, é na metade do topete. O topete tá ali e vai ser em preto. Ops! Vamos voltar com aquela misturinha de sépia e amarelo limão? Sépia, amarelo limão. E eu vou colocar aqui na beirada uma linha que vai até aqui embaixo. Tô passando por cima do galinho, tá? Depois a gente vê, depois a gente passa ele aqui novamente. Esse canto aqui, eu vou colocar até essa última linha que tá assim atravessado. Sépia e amarelo limão. Agora eu vou pegar o sépia e o marrom café. Vai ficar um pouquinho mais avermelhado. E vou preencher aqui, ó, esse pedacinho. Acho que no risco eu não vou fazer como eu desenhei aqui. Eu vou deixar essas áreas separadas, porque bem aqui assim eu tenho uma divisãozinha. Deixar aqui bem certinho, que depois a gente não precisa voltar. Essa área aqui eu vou dar pequenos apertõezinhos, porque não é tão liso como esse. Aqui tem que ficar assim meio crespinho, vai sumindo uma cor entrando na outra. Aqui também, aproveitando aquele branquinho que tava ali, a gente já mistura. Beleza. Lavo meu pincel. E agora eu vou trabalhar com o marfim aqui em cima dessa parte triangular aqui. Aqui, ó. Só umas pinceladinhas assim já parecem peninhas, ó. 3 pinceladinhas. Isso daqui desce. Pincel sujinho. Nessa área de cima, a pincelada vai ser assim, ó. Mas o pincel só tá sujinho. Eu vou deixar só insinuado aqui, ó, a linha. E agora aqui um pouquinho mais, é quase que um batidinho mesmo. Aí, essa partezinha aqui fica bem escurinha. Agora o preto, eu vou preencher aqui, ó. Agora sim, tô preenchendo o topete. Essa partezinha aqui, ela fica crespinha pra cima do branco. Aqui eu tenho uma segunda área preta. E o bico também é preto. A parte de cima e a parte de baixo começa aqui, ó. Lavei meu pincel para tirar o excesso da tinta e agora só sujinho, pincel sujinho.
Vou fazer uma passagem aqui, pincel sujinho. Nessa área aqui vai ficar o olho. E aqui eu tenho assim, ó, meio uma curvatura que eu tô enxergando ali pro lado de cá. Só pincel sujinho, você viu? Eu tô tirando tinta dali. Aqui no final também, ó, uma sujeirinha que vai chegar até a parte do sépia. Aqui não fica uma linha tão reta assim. Então, bate seu pincel em cima da divisão. Isso vai fazer ficar um pouquinho mais natural. Depois aqui, fechando aqui a garganta dele. E aqui uma manchinha também. São manchinhas mesmo, não tem que ficar iguais às minhas. Se ficar muito forte, pega um pouquinho do branco, tira o excesso e vai ali batendo novamente. Agora eu vou fazer um acabamento com o pincel 0. O bico dele aqui, ó, nessa parte de cima, tem uma luz, tem uma claridade. Vou separar aqui, a parte de baixo fica bem retinha. Esse branquinho aqui, ó, ele entra assim um pouquinho mais. E entra bem branquinho. Aqui o preto tava úmido, deu uma misturada. Pronto. Eu vou dar uma fechadinha aqui, ó, com o preto. Aqui também. Uma consertadinha aqui no topete. Aqui, ó, saindo do bico, vem a linha reta. E bem aqui, ó, tem assim, fica um pouquinho mais para baixo. Ali é o olho dele. Eu não vou marcar, eu vou deixar só assim. Agora aqui embaixo, eu vou voltar fazendo o tronquinho. Nós usamos o sépia. Isso acontece com você também? Às vezes a gente enfia o dedo na tinta. Aí, o jeito é lavar. Ó, sépia e marrom café. Vou continuar o tronco, o galho onde ele tá pousado. Um pouquinho mais grossinho. Um pouquinho de marfim aqui para fazer uma luz. Essa luz aqui é bem importante para mostrar que o tronco tá na frente dele. A perna, essa perna aqui, vem aqui, aí a gente tem os dedinhos, 1, 2, 3, a perninha fica mais grossinha, não é só uma linha, não. Depois aqui outra, aqui nós temos 1, 2, 3, na verdade são 4, né? É 3 para frente e 1 por trás. Agora eu vou iluminar um pouquinho. Aqui, ó, a perninha. 1, 2, 3 dedinhos que estão na frente. O tronco passou lá por dentro, viu? E esse daqui também. Vou iluminar aqui, ó, a perninha. Daí, 1, 2, 3. E o tronco continua e passa ali por dentro. Vou usar por último aqui, ó, um pouquinho do branco aqui nessa área do peito dele e vou fazer um batidinho para dar uma iluminada só desse lado aqui. Esse passarinho aqui é um bem-te-vi fotografado pelo Douglas do Instagram Doug_Birds, que eu agradeço por me conceder o direito de pintar o trabalho dele. Trabalho concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje.
Esse é meu aluno virtual, Marcos, que mora em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Ele conheceu o canal Sonalu Pinturas quando procurava dicas no YouTube. Ele me viu ensinando a pintar um cacho de uvas e foi ali que descobriu sua paixão por pintura em tecido. Começou a pintar para passar o tempo e naquela época jamais imaginaria um dia fazer da pintura seu modo de sobrevivência. Marcos, eu agradeço pelo seu carinho e peço que Deus continue te abençoando. Sua pintura é linda e hoje o beijinho especial é para você.